Eu sou Michele Busch, sou doutoranda e mestra em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo. Sou paraense, sou designer de produto também. Então, desde 2017, eu estudo sobre as realidades imersivas, realidade virtual e realidade aumentada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como ambas as tecnologias elas podem ser aplicadas na educação. Nós sabemos que a educação ela deve acompanhar o que nós temos de tecnologia disponível e hoje nós vivemos um frenético avanço tecnológico. Portanto, tanto a realidade virtual como a realidade aumentada têm crescido muito, né? Várias empresas têm se voltado para o desenvolvimento dessas tecnologias, partindo do princípio que elas são importantes para a educação. Então, não tem como não falar um pouquinho sobre o futuro da educação se a gente não coloca ambas as tecnologias, elas permitem que o professor, permitem que o aluno ultrapassem essas barreiras físicas, porque são tecnologias que podem aproximar o aluno muito do conteúdo programático, e isso daí vem crescendo, isso daí desenvolve uma nova característica na educação, para a gente entender um pouquinho mais como é que essa tecnologia ela é benéfica para a educação, a gente precisa pensar por esses pontos e entender que tanto a realidade virtual como a realidade aumentada são tecnologias com características diferentes. Eu vou falar também um pouquinho sobre como é que pode ser aproveitado, né, esse potencial imersivo da realidade virtual para a educação, como é que pode ser aproveitado eh, as, as- toda essa melhoria da realidade aumentada e nós estamos ansiosos sempre, né, por aplicar cada vez mais o que nós temos de tecnologia disponíveis aos nossos alunos. Como educadora, eu procuro sempre tentar aplicar as minhas pesquisas e pensar cada vez mais em como melhorar, né, e avançar na educação para todos. É importante saber que a realidade virtual ela mergulha, né, o usuário, o aluno, em um ambiente digital simulado, um ambiente completamente sintético, coloca realmente o aluno e quem está utilizando, né, ali em contato de forma imersiva com o aprendizado. Então, ela quebra, né, essa tecnologia, ela quebra barreiras físicas que nós temos mesmo, e o professor é capaz de levar a sua turma numa visitação a uma caverna, a um museu distante, onde talvez esses alunos jamais iriam, até mesmo por barreiras físicas, né, conhecer de perto um vulcão e as suas propriedades químicas e físicas, enfim, toda esse ambiente simulado da realidade virtual, ele tem realmente essa proposta de colocar o usuário, o aluno, como um espectador participante ali, onde toda essa estrutura, né, essa infraestrutura que utiliza um alto poder computacional é capaz
de aproximar, de fato, a educação e do aluno e, né, gerar um novo paradigma educacional. Quando a gente fala também da realidade aumentada, a gente precisa saber que a realidade aumentada, ela se distancia da realidade virtual, porque a realidade aumentada, ela utiliza o nosso ambiente físico, o nosso ambiente verdadeiro, né? Vou dizer assim, e adiciona camadas hum, feitas pelo computador, feitas, produzidas por sistemas e colocam novas perspectivas de visualização. Se a gente está falando de educação, a gente pode falar que os alunos, eles são acostumados até hoje a visualizarem imagens em livros em uma tela plana, em 2D. Então, a realidade aumentada, ela é capaz de quebrar essa barreira, né, desses planos e você consegue aproximar o teu conteúdo programático e aquilo que você está efetivamente ensinando para o teu aluno dele, ampliando essa visão, né, e incluindo, na verdade, essas camadas num ambiente que não é sintético, diferente da realidade virtual, né, que o aluno fica completamente imerso nesse ambiente digital simulado. Na realidade virtual, as- os alunos usam câmeras, smartphones, tablets, alguns óculos também, que já são características, feitos com essas características de realidade mista, que trabalha a realidade virtual e a realidade aumentada. E para falar um pouquinho, né, da realidade virtual, a realidade virtual utiliza headsets, que são esses óculos que a gente usa para poder visualizar esse ambiente simulado. Houve um avanço enorme. A realidade virtual, ela vem sendo estudada há muito tempo, não é de agora. Mas, anteriormente, nós não tínhamos esse alto poder computacional que nós temos hoje, então era um pouquinho, difícil aplicar isso em sala de aula, por diversos motivos, como a visualização dessas telas que não tinham uma definição bem avançada, e aí, né, o professor, né, o usuário, não, o professor não conseguia, de fato, inserir o aluno, nesse ambiente imersivo, de uma forma com que o aluno conseguisse sentir efetivamente nesse lugar onde o professor quer levar, né, ele. E, por exemplo, o primeiro uso de realidade virtual para a educação foi pela NASA, né? Já astronautas já faziam treinamentos antigamente, utilizando esses equipamentos, esses headsets, que são esses óculos, e em conjunto com um fone de ouvido, porque assim aumenta, né, na verdade, essa imersão. Então, aqui eu trago um equipamento já um pouco antigo, que foi feito de papelão e que fez muito sucesso, ainda é usado, né? É um equipamento de baixo custo, então você não precisa ter um computador com uma qualidade avançada, uma qualidade gráfica muito poderosa e potente. O cardboard, ele utiliza, na verdade, ele iniciou como um papelão, então as pessoas ou compravam esse
óculos já em papelão, já montado, ou elas podiam fazer o download, né, desse material e montar na- em casa. Os professores montavam nas escolas e os alunos, eles usam o próprio smartphone para fazer essas visitações, né, nesses ambientes simulados. Nem sempre todos os ambientes são simulados, na verdade, porque se o professor ele leva, por acaso, a sua turma para um museu, né, ele vai colocar um museu ali real, então, ele vai colocar o aluno, na verdade, ali em contato direto com aquelas obras que talvez essa turma não pudesse visitar por questões físicas, por barreiras físicas. Então, o cardboard foi um pontapé inicial, né, quando a gente fala de educação imersiva, de baixo custo, inclusive. Depois temos o Gear VR, que também utiliza o smartphone, só que eram smartphones da Samsung. Só que aí já tem um plus que você começa a ter não só o headset, né, que é esse equipamento que você coloca na cabeça, que é esse óculos, né, para te dar essa sensação imersiva, como também começou com um controlador. Então, você tem essa possibilidade de controlar os teus passos e os teus movimentos ali dentro daquele universo através desse controle. Também a gente pode falar um pouquinho do avanço para o entretenimento, né, que começou com a PlayStation. Eles já estão na segunda tecnologia de óculos imersivos. Então, dentro dessa plataforma que utiliza jogos, também a gente começa a perceber que tem colaboradores de criação de games que já não estão só utilizando como forma de entretenimento, mas como forma educacional também. E hoje, né, nós temos a MetaQuest 2, que já é um dos aparelhos, dos headsets mais potentes. Já tem o 3, na verdade, que foi lançado esse ano. Ainda o preço é caro, é salgado, né, para uma turma de muitos alunos, o que não impede que o professor ele utilize essas tecnologias para quebrar justamente essa barreira física da educação, que às vezes os alunos eles se colocam ali dentro daquela realidade imersiva como espectadores participantes. Eles participam ativamente daquele estudo e para entender como é que funciona a realidade virtual, né? A realidade virtual, ela é uma realidade em 3 dimensões que te proporciona essa imersão, né, em todo esse ambiente simulado, uma navegação justamente, vamos falar, dentro mesmo, né? Porque você está imerso nesse ambiente e uma interação, porque o aluno, ele realmente, ele interage com aquele estudo, com aquele lugar ali que ele está imerso. E hoje também nós falamos, não dá para não falar de realidade virtual sem entender os DOFs, que são os graus de liberdade, certo? Antigamente, os headsets mais antigos, eles só tinham 3 graus de liberdade. O que significa isso? Que esses equipamentos, eles só proporcionavam, né, os alunos e os usuários para alguns poucos movimentos, como o movimento de olhar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, e esse movimento da cabeça diagonal. Só que hoje,
os equipamentos mais avançados foram incluídos mais 3 graus, então são 6 graus, que são os movimentos para cima e para baixo, para frente e para trás, para um lado e para o outro, são acompanhados pelo movimento do corpo. Então, isso gera mais ainda um sentimento de imersão ali, de que o aluno realmente está naquele lugar, e esses dispositivos também, que são entradas e saídas, como os dispositivos, os fones de ouvido, que é um dispositivo que não pode nunca deixar de ser usado para completar a imersão do aluno, né? Existem luvas, existem uma série de outros equipamentos que o professor pode utilizar. E para falar da realidade aumentada, né, é uma tecnologia que, na verdade, usa, né, esse ambiente físico, um ambiente verdadeiro, com camadas produzidas por sistemas. Então, aqui eu trago alguns potencializadores dessa tecnologia, né? Por exemplo, enquanto a realidade virtual você precisa ter um óculos, um headset, um fone de ouvido, na realidade aumentada, um smartphone já basta, um tablet já basta para que o professor ele consiga levar esse conteúdo e interagir esse conteúdo com o aluno. É, é bom pensar também em qual é o universo ali que vai ser trabalhado, né, em realidade aumentada, se vai ser um livro, se vai ser uma tela, se vai ser o ambiente, o espaço físico da escola. Tudo isso é possível com a realidade aumentada. Hoje também não podemos esquecer da inteligência artificial. A inteligência artificial, alguns modelos de inteligência artificial, eles proporcionam em tempo real informações que o professor pode e deve utilizar com o aluno, né? A codificação é importante, que seja uma codificação tenha ética nesses algoritmos, seja um programa com uma responsabilidade educacional. E também temos, né, aqui no Brasil, a chegada do 5G, que potencializa mais ainda essa tecnologia. Trago uns dados aqui para que vocês percebam como o aluno, numa realidade imersiva, com o óculos de realidade virtual, ele tem uma melhor eficácia em relação a ele estar em sala de aula de forma física, estudando, né, ali só aquele conteúdo antigo, né, de forma antiga, que são os livros, as telas. Então, assim, esse dado, foi um relatório da PwC, que é como se fosse um conglomerado, né, de empresas que lançam relatórios e verificam diversos dados de diversas situações. Então, nesse dado, um aluno ele consegue resolver e estudar de forma eficaz aquele problema dado para ele em 29 minutos, porque ele está totalmente imersivo, ele está em contato direto com essa tecnologia. Nessa tecnologia, ele é realmente um espectador participante ali, um aluno com uma educação ativa. Se for por e-learning, ele levaria 45 minutos. Então, dá para ver aí que realmente essa tecnologia ela proporciona, sabe, uma melhoria significativa para esse aluno. E outro dado que eu trago também é que, por exemplo,
nas questões que são discutidas, certo? Dentro de sala de aula, né? Numa aula física, por exemplo, o aluno ele tem um avanço, se for em realidade virtual, né, de 275% agindo nessas questões que o professor passa. Se for uma sala de aula, 198%, então aí já dá para ver que realmente é uma tecnologia eficaz, que dá certo. Mas quais são esses desafios, né? Para a gente falar dessas tecnologias, a gente precisa pensar nos prós e nos contras. Então, a realidade virtual ainda tem um alto custo para ser utilizada. Se for utilizada naquela forma do cardboard, ela fica, ela não tem um custo tão elevado, certo? Mas ela também tem algumas definições mais baixas em relação aos novos headsets. A realidade aumentada tem esse desafio da implementação do projeto, porque você precisa adicionar camadas ali computacionalmente, né, pelo sistema no teu mundo físico. Isso daí exige uma equipe que saiba essas codificações. A realidade virtual ainda necessita de uma infraestrutura online e equipamentos como um computador ou equipamentos um pouco mais caros, que têm as definições de telas mais altas. Então, tudo isso gera custos e a realidade aumentada precisa desses equipamentos adequados, que são smartphones, são tablets, só que na realidade aumentada a gente pode perceber que todo mundo, na verdade, praticamente já tem, né? Quando a gente fala de educação, e principalmente educação básica, existem os nascidos digitais. São pessoas, são alunos que já nasceram nesse mundo tecnológico, onde o contato com o smartphone já faz parte dessa vida diária. Então, é um desafio que a gente já começa a ultrapassar essa barreira. E o nosso papel como educador, utilizando essas tecnologias, certo? É que quando se fala em pesquisa, né, a gente precisa realmente se voltar para a pesquisa, é uma pesquisa segura e eficaz dessas tecnologias em sala de aula, sabe? São horas de trabalho, nós precisamos dessa observação em relação ao que se vai passar ao aluno, qual é o conteúdo programático que deve ser usado com essa tecnologia, porque não é porque ela está disponível que ela pode ser usada de qualquer forma, não. Ela precisa ser usada com empatia, porque a empatia ela é a base, né, dessa toda essa experiência. Então, esse design da experiência do aluno precisa ser considerado, e aí não podemos esquecer também da abordagem centrada no planeta, que são que é essa visão que a gente tem para o uso dessas tecnologias de forma responsável. Existe já, inclusive em Belém, um projeto que usa o Miriti, né? Que é feito, esses headsets são feitos a partir do Miriti. Então, aí a gente já consegue ver que já não se usa tanto plástico, já é uma abordagem centrada no planeta, porque você leva a tecnologia digital, mas também utiliza essa parte física com responsabilidade. Existem equipamentos, óculos feitos por impressoras 3D, com uma energia limpa, e isso gera um baixo custo para a escola. Isso gera uma aceleração quando você está
desenvolvendo e está oportunizando os teus alunos a se conectarem a tais tecnologias. Como o papel do educador, né, essa educação voltada para a tecnologia que nós temos, que está avançando rápida, coloca o aluno com uma aprendizagem ativa, porque tanto em realidade virtual como em realidade aumentada, o aluno tem a oportunidade ali de estar direto com aquela disciplina, com aquele conteúdo que está sendo ministrado, essa rapidez de assimilação, como eu mostrei nos dados, né, que é alguns porcentos a mais do que se fosse com uma educação tradicional, e o design centrado no planeta, que é justamente toda essa responsabilidade que nós falamos como educador, né, e como seres do planeta também, né? Então, falar dessas tecnologias realmente trazer o aluno para perto do que ele está estudando, quebrando essas barreiras físicas, dando um novo paradigma para a educação. E eu espero que foi muito rápido, mas eu espero que você consiga utilizar essa apresentação para entender mais um pouco como é que essas tecnologias elas podem de fato ser utilizadas dentro da sala de aula. E obrigada. Imagine um comando mágico que abre fronteiras na forma como interagimos com pesquisa visual. A inteligência artificial é tudo menos máquina. É memória humana, é memória do passado, do presente, e nesse agora propõe uma reinvenção do capital simbólico e faz novos registros de uma memória imaginada coletivamente entre as inteligências naturais e artificiais. Em comunhão com artistas, designers e pesquisadores, converte imaginação em criação. É uma união poderosa. Com a semântica certa, ela e você aprendem a dialogar. A semiótica é prática, a inteligência artificial é a arte generativa. A imagem revela-se aos poucos, enquanto litros de dopamina estimulam corpo e mente a querer mais. Você passa a sonhar com palavras, acorda no meio da noite, qualquer intervalo no seu dia é momento de fazer mais um pedido. As probabilidades são potenciais soluções para muitas narrativas. É o início de uma nova era criativa. Agradecer a nossa conterrânea Michele Frias, nosso colega Everson, pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo, trazendo para a nossa especificidade da educação tecnológica. Eu acredito que o trabalho da realidade aumentada, ela está muito inserida nessa educação profissional e tecnológica, e eu acho que vem ressignificando essas inovações sociais e tecnológicas do mundo do trabalho, porque ela traz consigo uma tecnologia assistiva, né, ao paradigma da educação. É essa tecnologia assistiva que visa potencializar o desenvolvimento da aprendizagem dos educandos e dos educadores. É como um mecanismo para desmantelar os preconceitos históricos de práticas pedagógicas ultrapassadas, pois essa educação inclusiva, ela traz benefício para os professores, os alunos e para a sociedade. E aí falamos de modo colaborativo.